Graça e paz, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz a todos. Louvamos ao Senhor Jesus. Mais um dia aqui na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Estou aqui. Chamei já, convidei aí o pastor Sérgio. Pastor Sérgio, graça e paz. Já enviei o convite para você. Aleluia. Vê se consegue visualizar o convite para poder estar entrando. É só aceitar. Boa noite. Aguardando. Amém. Aguardando. Amém. Amém. Pastor Sérgio, A vai pastor. Aí, conseguimos. Vamos conseguir aqui, viu? Que bom. Seja bem-vindo aqui, pastor. Que Amém. Deus Amém. abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Abençoe a todos aqui essa noite. Amém? Amém. Eu sei Tá que me você ouvindo fez bem, uma pastor? live agora, né? Você Terminei acabou de ter agora. uma live que é mais cedo, às 20 horas. Quem não acompanha o Pastor Sérgio, acompanhe lá a live, às 20 horas do mesmo dia. Segunda, a dele é às 20, a minha às 21h30. Perfeito. E muito bom tê-lo aqui conosco, em nome de Jesus. E foi muito interessante, porque Deus tinha colocado durante a semana essa palavra no meu coração. E eu estava meditando sobre ela. Ontem teve até uma confirmação na igreja através da pastora Valquíria. Então eu É penso que Deus maravilha, hein? realmente ele quer acrescentar fé, ele quer aumentar a fé e ele quer fazer com que nós entendemos, né, o processo dessa confiança nele. E Amém. eu quero estar lendo aqui, pastor, essa palavra, e eu vou falar um pouquinho o que Deus passou para mim no meu coração. Depois o Amém. pastor fica aí livre, amém? Tá bom, tá Para combinado. poder, e a gente vai conversando. Romanos 10, verso 13 a 17, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão famosos são os pés do que anunciam a paz, dos Ô, que glória. anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. E Amém. o que Deus estava falando comigo era exatamente isso esses dias. Porque a gente tem lidado com muitas questões, pastor, e no lidar, né, do aconselhamento, no dia a dia, pastoreando, não só as ovelhas do nosso ministério, mas muitas ovelhas de fora também, e sempre nos deparando com esse mesmo problema, o problema da incredulidade, o problema de a falta de conhecimento da pessoa de Deus. E o Senhor me trazia essa palavra, né? Essa palavra.
do não acreditar em Deus, do não confiar em Deus e não conseguir ouvir a voz de Deus. A Amém. maioria das pessoas me perguntam, mas pastor, eu tenho dificuldade em ouvir a Deus, e quando eu ouço uma palavra, eu tenho dúvida, eu não consigo acreditar. E o Senhor estava ministrando ao meu espírito essa palavra, e aí me trouxe essa passagem bíblica, e aí o Senhor começou a falar comigo exatamente sobre isso. E essa passagem, ela fala exatamente isso. Como que uma pessoa pode confiar em alguém se não conhecê-la? Como que uma pessoa pode depositar a sua vida na mão de alguém se não conhecer a sua capacidade de cuidar da sua vida? O seu poder para isso, não é? Amém. E exatamente essa passagem em Romanos fala sobre isso, né? E como que eles vão invocar alguém, como que eles podem buscar alguém para salvá-los ou para fazer algo por eles, se eles não creem nessa pessoa? Eles não vão buscar, eles não vão invocar o nome dessa pessoa, porque eles não Uhum. conhecem. Como que eu vou na hora da minha urgência, na necessidade da minha vida, na aflição, em qualquer questão, como que você quer pensar nesse nome, nessa pessoa, em buscar essa pessoa, a ajuda da pessoa, o auxílio dessa pessoa, se eu não sei nem quem é, se eu não conheço? E exatamente Perfeito. é isso que essa palavra fala. Mas como que eles têm que invocar? Se invocar, eles vão ser socorridos, eles vão ser salvos, eles vão ter assistência dessa pessoa. Mas como que eles vão invocar se eles não acreditam? Exatamente. Ninguém invoca numa necessidade, ninguém busca socorro em alguém ou alguma coisa que não confia na hora do desespero, na hora da necessidade, que realmente precisa. Mas por que eles não confiam? Porque ninguém foi pregar para eles, ninguém foi contar sobre essa pessoa para eles, ninguém Perfeito. explicou sobre essa pessoa para eles. Então falta o quê? Conhecimento da pessoa de Deus. Por isso que ele diz: conformosos são os pés daquele que anunciam a paz e que anunciam coisas boas. Que coisas boas? Aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que é porque a salvação e qualquer coisa em Deus para nossas vidas, ela não vem em base dos nossos méritos, não vem em base daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas na justificação através de Cristo Jesus, que cumpriu ali toda aquilo que a lei requeria em relação à nossa justificação daqueles que creem, né? Então, a fé em Cristo é que ele cumpriu perfeitamente toda essa lei, o que a lei exigia, né? E por isso Uhum. que aquele que coloca a confiança naquilo que Deus fez através de Cristo, então, em Deus, Deus prepara todos os meios para que possamos obter o que não só a salvação, mas também todo o restante através dessa confiança na obra de Deus através de Cristo. Então, Cristo é o meio por qual nós podemos, né, viver. Eu sempre falo, né, para as pessoas que estão chegando, conhecendo o Evangelho, que quando elas creem e elas recebem a salvação, eu falo assim, brincando: você recebeu algum documento, alguma escritura, algum registro de nascimento celestial, físico? Aí a Uhum. pessoa diz: não recebi, pastor. Então, como que você tem certeza que você está salvo? Aí ele disse assim: então, porque a senhora mostrou para mim, você mostrou para mim que estava a palavra, que o Senhor diz isso. Exatamente. Então, é fé. Eu não vejo, eu não recebo uma escritura, né? Um ser humano, ele nasce, os pais vão lá, registram essa criança e ele recebe uma certidão de nascimento. Mas quando nós nascemos em Deus, recebemos uma nova natureza através da confiança e da nossa entrega em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, a salvação, a obra justa de Deus em nosso favor, ela é apropriada, né? Com fé no coração e com a Amém. confissão, né? Assim, todas as outras coisas, as demais coisas também é pelo meio, por meio de Cristo. Então, Deus fornece os meios e o meio é Cristo. E Amém. aí, o Senhor falava exatamente como isso, comigo, isso daí. Como acreditar naquele que está falando comigo, se eu não conheço ele? E como dar crédito ao conteúdo da sua fala, se eu não tenho provas da pessoa que ele é? E como acreditar que ele faz o que ele está dizendo que ele faz? Como acreditar que ele tem o poder e a autoridade para realizar
e criar, se for necessário, aquilo que a boca dele está dizendo. É uma coisa muito complexa, se nós formos pensar, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito simples. E o Senhor me ministrava no meu espírito exatamente isso, a dificuldade que as pessoas têm quando nós contamos a elas sobre Jesus, sobre o Pai, sobre Jesus, sobre a obra de Deus através de Jesus, e elas colocam um impedimento, uma dificuldade, porque o Evangelho é tão simples, eu sempre Perfeito. falo isso. Aparentemente é tão complexo, mas ele é tão simples, é só crer. Uma criança crê. Uma criança, você fala com ela, ela não questiona, ela simplesmente ela recebe aquilo como uma verdade absoluta e crê. E, e muitas vezes o adulto, ele começa a questionar tanto, fazer aquilo tão complexo, sendo uma coisa tão simples, e por isso que ele não consegue acreditar que é exatamente aquilo que Deus está falando. E por isso não alcança, né? E aqui eu vejo duas questões que eu quero colocar aqui, para depois estar passando o pastor, duas pessoas que eu achei muito interessante, tem várias, mas duas pessoas que falam muito ao meu coração sobre isso que o Senhor falou comigo, que é a mulher com a hemorragia, 12 anos, que ela já tinha gastado tudo, já tinha procurado todos os meios para sua cura e não conseguiu, só piorando, mas ela ouviu falar como que eles invocarão. Todo aquele que invocar será salvo. Mas como eles invocarão se eles não creem? E como que eles vão crer se ninguém contou para eles, ninguém pregou para eles, ninguém explicou sobre isso para eles? Mas a Verdade. mulher ouviu, não se fala exatamente o que ela ouviu, mas contaram, ouviu falar de Jesus, diz, ouviu falar de Jesus, quer dizer, estavam falando de Jesus, da pessoa de Jesus. Com certeza estavam explicando quem ele era, o que ele fazia, o que acontecia quando ele entrava em lugar ou quando ele tocava em alguém, e a vontade, o coração dele. E ela foi ouvindo aquilo e ela simplesmente creu. Creu e ela rompeu aquela multidão e ela disse: tão somente eu tocar, eu sei que eu serei curada. E ela foi curada. E ele diz assim, no verso 34, a tua fé te salvou. A tua confiança em mim, você acreditou em mim e por isso você recebeu o milagre. Aleluia. E a outra pessoa Aleluia. foi o centurião. O centurião também, o centurião, a palavra do Senhor diz que o criado, o empregado do centurião estava muito enfermo e moribundo, faz questão de deixar bem Uhum. claro, enfermo e moribundo, e a palavra do Senhor diz que o centurião ouviu falar de Jesus, a mesma fala, ouviu falar de quem? De Jesus. Ouviu falar de Jesus? Quer dizer, alguém pregou para esse homem, alguém contou de Jesus para esse homem, ele ouviu algum testemunho que aquilo encheu a vida dele e ele simplesmente creu. Ele creu e pediu para que trouxessem Jesus até lá. E antes que Jesus entrasse na casa, ele disse: olha, eu acreditei tanto em você, do que me contaram de você, negócio estou dizendo com as minhas palavras, eu acreditei tanto no que falaram de você, e eu entendo tanto a respeito da autoridade que você tem, porque eu também sou uma pessoa de autoridade, e sei aqueles que estão debaixo do meu poder, que você não precisa nem entrar, você parte uma palavra sua, e eu sei que o meu servo será curado. E ele disse, É muita nem em fé, né? Israel eu encontrei alguém que acreditasse tanto em mim como você. Oh, glória! Aleluia! E o servo foi curado com uma palavra. Então, quero que o pastor fique aí na liberdade agora, para estar falando aquilo que Deus colocou no seu coração e depois a gente finaliza. Amém, minha irmã. Primeiro quero agradecer ao convite mais uma vez, né? Como eu falo sempre, não convida não que eu compareço, viu? Ai, manda um beijo, eu acho que a Ariadna deve estar aí, um beijo para a Tá, Ariadna. ela está Amamos acompanhando. vocês. Amém. Nós também amamos vocês, toda a família aí, Conexão Cristo, né? Cumprimento a todos os irmãos aí com a paz do Senhor Jesus, todos que estão nos assistindo. E já vi aqui algumas pessoas que me acompanham nas lives, que já entraram aqui também, viu? Glória a Deus por isso. E, pastora, acho que o verso, né? O verso que a irmã leu, aqui em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é sobrenatural, né? Ela não é alguma coisa natural, porque a gente pode acreditar, quando a gente tem um coração vazio, né? Isso aconteceu já na minha vida, antes de eu conhecer Jesus, a gente fica terra de ninguém,
né? Vamos dizer assim. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, é algo diferente, né? Às vezes, eu lá na live, eu peço até o pessoal para estar sempre compartilhando, antes da reunião eu peço e depois, e às vezes as pessoas podem não ter a dimensão do que isso significa. Eu não estou preocupado com o número de likes, de visualizações, eu estou preocupado que essa palavra alcance pessoas, né, que ouçam essa palavra, né, para que elas sejam libertas, como um dia eu fui também, né, pela fé. A fé em que eu ouvi a palavra de Deus. Porque se você ouvir o ser humano, ouvir alguma tese de alguém, alguma doutrina, isso não muda nada. O que muda é a palavra de Deus. Né? Igual a irmã falou há pouco. Quando a gente vai lá no livro de Marcos, no capítulo 5, aquela mulher do fluxo de sangue, aquilo é algo tão tremendo, né? Porque aquela mulher ela é maldita, né? Ela era hemorrágica. E lá no livro de Números fala que a pessoa, quando era hemorrágica, ela não poderia adentrar o arraial. Ela era alguém que vivia marginalizada, à margem da sociedade. E aquela mulher, quando ela ouviu a palavra de Deus, foi tão forte dentro dela, né? A palavra de Deus regou o coração dela ali, brotou imediatamente o que é a fé, né? E a fé daquela mulher fez ela romper todas as barreiras do preconceito, da lei, da indiferença, do desprezo, do medo, né? A fé impulsionou ela a entrar naquele arraial, né? Naquela cidade, tocar nas vestes de Jesus. E o que é mais bonito, a irmã já falou aqui agora, a revelação de Deus, que aquela mulher ela se lançou para um único propósito. A fé que ela teve no coração dela a impulsionou a entrar naquele lugar, ir até Jesus, vencer a multidão e tocar nas vestes do Senhor. Né? Porque ela falava com ela mesma, assim, a fé foi tão tremenda na vida dela que ela falava assim, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curado. Ela mesma profetizava para ela tinha ouvido a palavra de Deus e como ela não tinha ninguém para estar falando com ela, ó, se você tocar nas vestes, ela falava com ela mesma. E o mais tremendo é que ela... né? Creu no coração e confessou com a boca. Acabou. E aquilo ali foi o combustível para ela ir até Jesus e o que é mais maravilhoso na fé, sabe? E outro dia até também o Senhor me deu uma palavra semelhante, que é aquela mulher ela se lançou por uma causa. Ela tinha uma causa, que era a hemorragia dela. Ela já não tinha esperança, ela já não tinha dinheiro, ela já não tinha a ciência, a medicina com ela, e só restava um sobrenatural, um milagre. E ela se lançou ali pela fé, né? No último furo, na última esperança dela, por assim dizer. E o que é mais tremendo é o que Jesus fala com ela. Jesus fala assim, filha, veja bem, né? Olha o que a fé daquela mulher produziu. E às vezes a gente não tem a dimensão do que a fé, né, como ela pode revolucionar as nossas vidas. Aquela mulher era maldita. Ela era amaldiçoada pelo povo judeu. Ela não poderia nem estar no meio do povo. E, de repente, pela fé que ela exerceu, o primeiro milagre na vida dela aconteceu. Ela foi reincorporada àquela sociedade, né, ao povo da promessa de Deus, que é o povo judeu, e Deus, então, através do seu Filho Jesus Cristo, que é o Deus aqui na Terra, falou, filha. Então, ela já mudou o status dela de maldita para filha. Olha que coisa maravilhosa. E ela não estava ali para isso, ela queria cura. Aí Jesus fala assim, a tua fé te salvou. Jesus não falou, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Ela foi esperando cura. Ela recebeu a readoção como filha de Deus, recebeu na vida dela a salvação, que ela não estava fazendo conta disso, e Jesus continua, vai em paz, ainda recebeu a paz, que com certeza ela não estava tendo naquele tormento, naqueles 12 anos. Né? Ela estava sendo atormentada todo o tempo, todos os dias, né? E agora recebe a paz. E a última coisa que ela foi buscar, Jesus fala no final, e ser curada desse seu mal. Né? Então, a fé é a chave que vira a história da pessoa, que muda a história. Né? Então, por isso que Jesus fala, a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Porque a pessoa que não tem fé, como é que ela vai se arvorar do que Deus está dizendo para ela fazer? Tem gente que não obedece o pai e a mãe, que o criou, que se sacrificou, que está ali todos os dias ao lado dele. Como é que vai obedecer a Deus, que ele não está vendo?
É só mediante a fé, né? Porque a fé é uma loucura, porque a gente crê naquilo que a gente não está vendo. A própria definição de fé na palavra de Deus diz aqui no livro de Hebreus 11, verso 1, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a gente está crendo naquilo que a gente não está vendo, né? A gente está esperando aonde? Dentro do coração. Então, quando a gente exerce esse dunamis de Deus dentro da gente, que a gente permite que esse fogo de Deus, do Espírito de Deus, arda no nosso coração, produzindo a fé, olha, a gente fica invencível, como o próprio Senhor Jesus diz, né? A gente deixa de ser um vencedor para ser um mais do que vencedor, né? Então é muito linda a palavra de Deus, né? E o Senhor ainda continua dizendo o seguinte, que a fé, né? A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, né? Então, se a gente abre o coração para essa palavra, ela não é uma palavra de um livro, né, que foi escrito pelo homem, que não tem a direção, o Espírito de Deus, a vida nela, que transforma a nossa vida. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, mas como é que é esse negócio aí? Porque a Bíblia é um livro que foi escrito por homens. Eu falei, tá tudo certo. Realmente foi escrito por homens, mas inspirada por Deus, pelo Espírito de Deus. E essa inspiração de Deus é que traz vida a essa palavra para que ela produza vida em nós. Né? Porque como é que eu sei que ela é de Deus? É que ela produz milagre na sua vida, produziu milagre na vida da irmã, da pastora Sara, né? Que um dia o quê? Que nós somos o quê? Resgatados por essa palavra. Né? E aí, mas como é que é isso, pastor? O senhor acreditou nisso? Acreditei. Eu fui 29 anos da minha vida, eu fui católico. E eu era um ignorante, eu não conhecia um verso da palavra de Deus. Então eu não me arvorava do direito que Deus me deu de ser o quê? Pela fé, né, em Jesus Cristo, co-herdeiro de Jesus, das promessas de Deus, do poder de Deus, dos milagres de Deus para a minha vida. Mas a partir do momento que a gente conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, aí fica estreito para o inimigo, né? Porque vem dentro de nós um fogo santo, né? que nos impulsiona, sabe? A obedecer, a ser fiel a Deus. Né? Então, isso é em todas as áreas, seja na nossa conduta espiritual, profissional, dentro do casamento, na vida sentimental, seja em todas as áreas. Né? Quando a gente anda pela fé, sabe? A gente anda de fé em fé, mas de vitória em vitória, de glória em glória. A gente vê o resultado. Né? Porque quando a gente está dentro de uma doutrina que é humana, né? Há um jugo, há um peso, porque aquilo é o quê? É uma obrigação. Mas a fé nos faz caminhar em observância à palavra de Deus, né? E essa consciência de fé, né, pela palavra de Deus, de obediência, é leve, não dói. Não dói a gente ser fiel a Deus. Né? Igual muita gente fala assim, como é que você consegue pegar 10% do salário, dos honorários que você recebe e ser fiel a Deus? E dar isso para Deus. Eu falo, não dou nada. Primeiro princípio é isso. Pela fé, eu recebi porque Deus me abençoou. Isso é fé. Então, porque Ele me abençoou, eu vou cumprir o que Ele diz para eu fazer, né? Que é ser fiel a Ele. E aí a gente já não tem aquele peso de estar tirando dinheiro. Eu estou dando para Deus. Não estou dando. Eu estou sendo grato a Deus, né? E aí a fé nos faz entender isso e de forma tão linda que aquilo que um dia pode ter sido interpretado dentro de nós como um peso, né? No ponto específico eu estou falando do dízimo e oferta, a fé nos faz o quê? Ser gratos a Deus, porque um dia alguém teve fé antes de nós para ser dizimista na igreja, para que a porta da igreja estivesse aberta e um dia nós fôssemos lá ouvir a palavra de Deus. Né? Então, é uma fé que ela vai sendo replicada na linha do tempo e vai alcançando todos que passam por ali. Né? E se não for a fé, a gente não consegue ser fiel a Deus, porque é doído. Né? Você vai fazer, qualquer um vai dizer, vai fazer falta, mas não faz, porque Deus tem um pacote muito maior para nós do que a gente imagina. Sim, pastor, você está falando uma coisa muito importante, porque as pessoas elas acham que a fé
A fé, ela passa a ouvir sobre a pessoa de Deus, sobre aquilo que Deus é, quem Deus é, e o que Ele pode, o seu poder, a sua autoridade e suas obras. E ela tem a opção de acreditar nisso ou não, né? Cabe a cada um, tá certo? Mas o que eu Perfeito. acho interessante é que a pessoa ela é capaz de acreditar em qualquer coisa, até em algo inanimado, mas ela não consegue muitas vezes acreditar naquele que criou a ela e todas as coisas. E a outra coisa que eu acho interessante é a dificuldade da pessoa achar que ela toma a fé como algo que ela diz que ela crê, mas ela não precisa fazer nada. Sim. E eu entendo que a confiança, quando colocamos a confiança em Deus, essa confiança ela produz obediência da nossa parte. É igual o pastor está falando. Eu acredito que Deus falou assim, então eu não estou dando nada, eu tô devolvendo, né? Porque eu não tenho nada, é Ele que me deu. Então eu estou obedecendo à voz dele. Eu Amém. estou Perfeito. obedecendo aquilo que ele diz a respeito desse assunto para a minha vida. Porque ele sabe o que ele fala, e se eu confiar no que ele fala, eu vou obter os resultados que ele diz que eu vou obter. Então, Amém. essa confiança, ela tem que produzir obediência. E ela tem que produzir obediência e a pessoa se submeter ao comando, à voz e ao direcionamento de Deus, né? Amém. E Amém. o pastor está falando. E muitas vezes a pessoa ela acha que a fé, ela acredita e ela não precisa fazer mais nada para as coisas acontecerem. Então, assim, pastor, o pastor está falando algo muito importante. Continue, por favor. Tá. A palavra de Deus, né, irmã, ela é inerrante, né? Deus não erra. E quando a gente pega aqui o Evangelho, né, por exemplo, aqui no livro de João, por exemplo, olha o que diz a palavra de Deus aqui em João 5:25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Olha a promessa de Deus. Que quando a gente ouve a palavra de Deus, né, atenta para essa palavra, ela produz vida nas nossas vidas. É uma palavra, porque ela é viva. Ela não tem como uma pessoa falar assim, eu creio em Jesus e continuar com a vida do mesmo jeito. Né? Quando a gente vê que uma pessoa converteu verdadeiramente, né, e nós não estamos aqui para fazer juízo de valor, mas quando a gente conhece a história de uma pessoa, a gente sabe se ela mudou pela, pela história dela a partir dali. Né? Ela se tornou o quê? Uma nova criatura, e é pela fé. Né? Aquilo que era contumaz na vida dela, ela muda a atitude, ela muda o comportamento, ela muda o palavreado dela. Né? Então, não adianta a pessoa falar assim, eu sou convertida, mas se mexer comigo, vai na navalha, vai no facão, vai no tiro. Não é isso. Né? Eu gosto de falar, eu antes de converter, né, de encontrar o Senhor Jesus, eu andava armado. E não andava pouco armado, não. Andava com a pistola 765, com todas as balas lá engatilhadas, andava com pente carregado no bolso, sabe? Se falasse, eu falava assim, se mexer comigo, vai tomar chumbo. E uma certa feita eu tive que disparar, porque senão o problema ia ser meu lado. Não matei ninguém, né? Mas eu agia assim, porque esse era o meu modelo de vida. E quando eu converti, a primeira coisa que eu fiz foi vender minha arma. Eu falei, eu não quero mais Aleluia. isso para minha vida. Me desfiz daquela arma, falei, minha arma agora é a palavra de Deus. Né? E aí um dia, no dia 18 de dezembro de 2008, eu nunca mais vou esquecer essa data. Eu estava com meu filho mais velho chegando a uma academia e na hora que ele desceu do carro, eu disse logo depois, eu fui abordado por um sujeito que pediu a chave do meu carro, ele estava me assaltando. E aí ele estava com 38 lá carregado até né, no limite dele, e ele pôs aquele revólver na minha cabeça e enquanto ele me rendia ali, um companheiro dele tentava ligar, funcionar o carro, mas enfim. E aquele moço me rendeu e ele, com a arma na minha cabeça ali, eu falei, se esse camarada disparar essa arma aqui, acabou. Né? E aí, pela fé e na autoridade que a palavra de Deus nos dá, né, e a nossa fé gera em nós, eu virei para ele e falei assim, ô moço, deixa eu te falar um negócio.
em nome de Jesus, abaixa essa arma. Ô, pastor, ele imediatamente ele baixou aquela arma e ficou com ela do lado. Eu até pensei em dar um pulo em cima dele, sabe? Mas aí eu continuei em Deus, fiquei em oração, sabe? E ele foi embora e graças a Deus levaram o carro, nunca mais vi o carro, mas graças a Deus ficou tudo bem, né? Então essa autoridade é a fé, né? O conhecimento da palavra de Deus, né? Que gera essa fé e gera essa autoridade na nossa vida. Que eu podia ter ficado calado naquela hora, mas a hora que eu falei o nome de Jesus, ele teve que abaixar a arma, sabe? Então é muito lindo a gente ver isso, que é uma palavra que quando a gente escuta e a gente coloca em prática, ela gera uma verdade, ela gera no mundo físico um resultado, né? Igual a gente estava falando aqui dessa mulher do fluxo de sangue. Ela foi ali atrás de uma bênção, a cura. Ela recebeu salvação, ela recebeu paz, ela recebeu adoção. Né? Então, o pacote que Deus tem para nós, quando a gente age, né, movimentando a nossa fé, é igual a irmã falou no início, e está escrito aqui na palavra em Romanos 10, 17, a fé vem como? Por ouvir. A pessoa que não para ouvir a palavra de Deus, né, e eu acho muito bonito o fato de que tem tantas pessoas, eu vi muita gente assim dentro da igreja, analfabeta, pessoa que não sabia ler, mas a pessoa ia ao culto e recebia através dos ouvidos, aqui, ouvindo a palavra de Deus, porque a gente ouve a palavra de Deus tanto através dos ouvidos, quanto ouvindo, lendo a palavra, porque ela é viva, ela fala conosco o tempo todo, né? Mas as pessoas que simplesmente não sabiam ler e ouviram uma pregação, aquela palavra produziu efeito na vida dela, sabe? Produziu resultado. Então, isso é muito bonito da palavra de Deus, né? Porque essa vida... Porque acreditou. Acreditou, né? E acreditou em algo que era verdadeiro, que era eficaz. Né? O que a irmã falou agora há pouco, a gente não está crendo em fantasia, em contos de fadas, em seres inanimados. A gente está crendo em um Deus vivo, que ressuscitou, né? E que fala conosco, e que produz um milagre nas nossas vidas através dessa palavra maravilhosa. Né? Então, hoje eu tive a oportunidade, um pouco mais cedo, de pregar lá sobre Daniel. Né? Daniel, o que Daniel fez? Ele não negou a fé dele. Se juntaram lá, fizeram todo tipo de armadilha, de armação para cima dele. Ele falou assim, eu posso até morrer lá na cova dos leões, mas eu vou morrer em paz, eu vou morrer leal a Deus, fiel a Deus. Agora, eu creio que ele pode me livrar. E a fé de Daniel era algo tão contagiante que até o próprio rei Dario falou com ele que o Deus que você serve, o Deus vivo que você serve, ele vai poder te ajudar aí nesse negócio, nessa batalha aí que você está nela agora. Né? Então, quando a gente fica nessa dependência na fé, literalmente, né? Acho, sabe, Deus, a gente toca o coração de Deus. Quando a gente depende de Deus, sabe? A capacidade da gente já não tem poder de agir a nosso favor, né? E a gente, dando ouvidos ao que o Espírito Santo já falou no nosso coração, ao poder dessa palavra, isso aí brota dentro da gente, produzindo milagres no nome de Jesus. Né? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, assim, pode falar, pastor. Não, o Senhor Jesus, eu vou terminar aqui. O Senhor Jesus, ele diz lá no livro de Mateus, capítulo 15, verso 10, ele diz assim, e chamando a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. Olha o que ele está falando, ouvi o que eu estou falando. Ouvi no sentido de executar aquilo. Né? Porque não adianta eu falar que eu tenho fé, ou qualquer pessoa falar que tem fé, se não obedece. Né? Deus está mandando ir para a direita, o sujeito quer ir para a esquerda. Deus está mandando subir, o sujeito quer descer. Né? Então, isso não é fé. Né? Fé é quando a gente se sujeita a Deus. Aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a palavra de Deus, e dói na gente. Tem hora que a gente quer agir no nosso entendimento. Né? Puxa vida, eu sou um cara tão experiente, já passei tanta coisa na vida, já aprendi tanta coisa, né? Agora eu tenho que parar e falar, Deus, o que o senhor me diz? Porque Davi, né? Davi foi um sujeito pecador igual nós mesmos, igual a todos nós que estão aqui nos escutando, as pessoas, mas Davi, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, por quê?
Porque a fé dele fazia com que tudo que ele fosse fazer, tudo, ele consultava a Deus. Podia chegar qualquer general, qualquer amigo dele, qualquer pessoa do governo dele e falar: Davi, ó, se a gente passar por tal lugar, eu recebi notícia aqui, ó, notícia quente, que nós vamos surpreender aquele exército tal e nós vamos despojar aquele povo e nós vamos voltar cheio de riqueza. Aí eu falei: é mesmo, que legal. Só que eu vou ler, eu vou orar e vou perguntar para Deus se é isso que ele quer. Isso é o quê? Isso é fé. Sim. Isso é fé. Né? Porque na ótica dele, dentro do conhecimento bélico dele, de estratégia de guerra, ele sabia que podia dar certo. Mas ele jamais ia sem falar com Deus. Né? Então, essa dependência é fé. Né? E quando a gente depende de Deus para a gente ter sucesso, para a gente ser feliz, né? A gente exerce essa fé e coloca todas as coisas na vontade de Deus, a vida da gente é absolutamente transformada, né, pastora? Amém. A gente alcança um estado que eu falo de felicidade verdadeira, né? Que não é a quantidade do dinheiro que está no banco, não é a ausência de lutas que vai fazer a gente ser mais feliz ou menos feliz. O que faz a gente ser feliz é a certeza de uma vida eterna, de uma salvação, do amor de Jesus por cada um de nós, né? Isso é fé, né? Sim, Então, sim. Nós estamos começando, pastor, em praticamente o próximo mês, né? E cada mês é uma nova oportunidade em Deus para as nossas vidas. Com certeza. Assim, nós estamos fazendo essa live aqui hoje justamente para... claro que nós estamos ministrando aqui Deus falando conosco, né? Porque primeiro Deus fala conosco, vai elevando o nosso nível, aprofundando. Nele, vai nos dando revelação cada vez mais profunda. Mas a palavra que é realmente o propósito dessa live é ajudar as pessoas que têm dificuldade em crer, dificuldade em colocar a sua confiança na pessoa certa, né? Uhum. Naquilo que realmente pode mudar a vida delas, realizar algo por elas e algo permanente, né? Porque confiar fé é colocar a sua confiança em algo. E o que eu falei agora há pouco aqui, muitos colocam em tantas coisas, até coisas inanimadas, acreditando que aquilo pode mudar a vida delas e não vai mudar, não muda, mas tem dificuldade em acreditar naquele que pode todas as coisas, que criou os céus e a terra e inclusive criou aquela pessoa. Então, assim, o que nós podemos deixar hoje para essas pessoas, né? Porque eu penso assim, a minha palavra que eu tenho para essas pessoas é que dê um crédito Perfeito. àquilo que contam a respeito de Jesus. Dê um crédito. Você que está ouvindo essa live, abre o seu coração, tira o seu preconceito, tira os seus achismos, né? A sua resistência em relação à pessoa de Jesus, em relação à palavra de Deus. Dê um crédito à pessoa de Deus, a Jesus Cristo, para que você possa contemplar que isso é real, para que você possa ter essa experiência que um dia nós tivemos. Assim como o pastor disse, ele teve no passado a sua fé colocada de uma forma que ele não tinha muita intimidade com essa palavra, mas depois ele teve o entendimento e essa palavra mudou a vida dele. Assim também foi na minha vida. E eu também tinha resistência com a palavra, eu também tinha resistência com Jesus. Mas quando eu resolvi dar, né? Não que eu estava dando uma oportunidade para Deus, na verdade era Deus que estava dando a mim. Mas quando eu resolvi me quebrantar diante de Deus e parar para escutá-lo e dar um voto de confiança, não que ele precisava disso, era eu que precisava, mas no sentido de eu me abrir para aquela verdade, para experimentar aquela verdade na minha vida, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu e eu criei de coração, fui salva, né? Invoquei ao Senhor e fui salva. E vivi essa mudança, essa transformação que o pastor disse na minha vida, profundamente, profundamente, em todas as áreas da minha vida. E muitas vezes eu vejo isso. Então, essa pessoa, conheço pessoas que ouviram sobre Jesus através de uma canção. Não foi nem através de uma pregação. E é uma pregação Perfeito. cantada, né? É uma adoração.
Pessoas que foram salvas, passando na frente de uma igreja e ouvindo um louvor. E Deus atraiu elas através daquela verdade que estava na letra daquela canção. Porque aquilo que estava sendo cantado era a própria palavra de Deus. Por isso é tão importante aos músicos, aqueles que estão hoje produzindo essas canções, não se perderem, produzirem canções realmente com a palavra de Deus. Que é a Perfeito. vida eficaz, é espírito e vida, que vai produzir salvação, libertação, cura para essas vidas que vão estar ouvindo. Pessoas que são alcançadas, eu já estive ministrando uma vez e louvando, pessoas de 2 quarteirões, nós estávamos fazendo uma campanha evangelística na rua, e pessoas de casas, saindo de casas de 2 quarteirões, ouvindo, à noite, o som propaga, pessoas saíam das casas e vinham para receber a cura, e foram curados porque ouviram de longe, nas suas casas. Entendeu? Então, nós vemos que quem dá crédito à pregação, quem dá uma confiança, coloca uma confiança em Deus e fala, não, Deus, eu vou escolher confiar em Ti. Eu não conheço você, não conheço esse Deus que estão falando, mas eu vou dar uma oportunidade para eu vou me aproximar dele, para ele se aproximar de mim e a gente se conhecer e ele mostrar quem ele é, em profundidade para mim, se revelar em profundidade para mim. E a minha vida vai ser transformada. E quando a pessoa dá esse passo, o milagre acontece. Que aconselho que o pastor dá para essas pessoas? Olha, o conselho que eu dou, pastor Ana, é as pessoas darem uma oportunidade para Jesus, né? Porque esse é um processo que eu passei, né? Eu não conheço toda a história da irmã, mas eu vim de outra religião e uma religião que não me trazia resultados. E bastou eu dar uma única oportunidade para Jesus na minha vida, né? E esse Deus vivo, e através da palavra viva e eficaz dele, ele transformou a minha vida, né? Então, o ser humano, ele é muito influenciável e susceptível a algumas coisas, alguns modismos, e às vezes a pessoa prefere, por exemplo, quantas vezes a pessoa vai num centro espírita, numa macumba, vai lá e paga para isso. E aquilo só traz cada vez mais desgraça para a vida dele, mais problema, né? E a pessoa continua fazendo, está pagando. E Jesus, ele deu a vida de graça por nós, e ele nos recebe sem nenhum tipo de condicional. Ele fala assim, vinde a mim, né? Do jeito que está, cansado, oprimido, e eu vos aliviarei, né? Então, um negócio gratuito, eu acho que isso assusta, né? As É isso que eu ia pessoas. falar, pastor. Essa de graça, eu acho que isso que a pessoa não se conforma muitas vezes, né? Porque ela criou dentro de uma cultura que tudo é troca, tudo é negociado. Exatamente. E quando é de graça você recebe, a pessoa fala, não, não é possível. Não é possível que Tá, isso possa ser tá bom verdade. demais para ser verdade. Não é? É verdade. Então, quando a gente tem que abrir o coração e se lançar. Eu sempre falo isso com pessoas, quando eu converso, a pessoa, mas para minha vida, eu falei, então dá uma chance para Jesus. Dá uma chance, não tem nada para perder, né? Mas muito pelo contrário, tem para ganhar. Né? E 100% das vezes, as pessoas que abrem o coração e se sujeitam ali a Deus, a palavra de Deus, porque tem um negócio, né, irmão? A fé faz o quê? Nós nos propormos a ter uma nova caminhada, né? Andar em novidade de vida. Né? Porque fé é para continuar tudo do jeito que está, não precisa de Jesus, não vai continuar bagunça do mesmo jeito. Né? Então, é para ter mudança, é para ter novidade, é para ter comunhão com Deus. Então, o conselho que eu dou é esse, a pessoa se lançar dando uma oportunidade para Deus. Eu dei uma oportunidade. E olha, eu vou te falar que eu tive tudo contra, porque eu lembro que quando eu cheguei a marcar a ida a uma igreja pela primeira vez, eu nunca mais esqueci, era uma terça-feira, tinha um culto às 2h30 da tarde, e quando foi 1h30 da tarde, eu estava numa reunião de negócio, que no caso de sucesso daquele negócio, os meus problemas acabavam, sabe? E eu estava vivendo uma situação muito difícil naquela época, financeiramente, e aí meus problemas estariam solucionados. E aí, quando o negócio, a conversa começou a ficar muito boa, eu lembrei que eu tinha um culto para ir, mas não fui ao culto, sabe? Não deu para ir, o horário foi avançando, eu não tive a coragem, a fé
para levantar daquele lugar e tomar aquela atitude. Só que Deus é tão maravilhoso e tão misericordioso que quando eu saí daquele lugar e as coisas não se resolveram, né, como eu sonhava que poderia se resolver, o que aconteceu? Eu virei para Jesus e falei assim, olha, Jesus, aquela pessoa me falou do Senhor e hoje não deu para ir. Mas terça-feira que vem eu vou, pode ter certeza. E como eu estava acostumado a ir à missa uma vez por semana, que era o meu dia era domingo, eu achava que na igreja evangélica, naquela igreja, só tinha culto na terça-feira também. Né? Aí eu agendei para outra terça de ir na igreja. E Deus é tão maravilhoso, pastora, que quando foi na terça-feira, eu fui chamado para uma reunião na mesma empresa, só que aí a hora que cheguei, deu 1h30 da tarde, eu não esqueço disso. E eu vi que o negócio ia continuar ali, não ia terminar. Eu pedi licença, me retirei da reunião. Você falou, eu tenho um compromisso que eu faltei na semana passada, mas hoje eu não posso faltar. Levantei, pedi licença e fui embora. Sabe? Eu nunca mais voltei naquela empresa. Deus fechou meu coração, fechou as portas, né? E abriu a porta para mim de que é da salvação, da vida eterna. Amém. Né? Então é isso que eu aconselho. É dar uma oportunidade para Jesus. Amém, amém. O pastor tinha falado algo aí sobre a pessoa, ela já tinha perdido tudo e não tinha mais nada para perder, ela podia dar um crédito para Deus. Eu fui assim, eu vi o evangelho desde a minha infância, mas sempre fugindo, né, desse evangelho, ao ponto de perder tudo na minha vida, e aí na hora H que eu perdi tudo, eu me quebrantei em relação ao evangelho e à pessoa de Jesus. E foi quando a minha vida foi totalmente mudada. Mas o que a gente quer é que você que está nos escutando não passe por isso. Que você não Exatamente. precise perder tudo para se abrir para Jesus. Você pode ter uma transformação de vida agora. Você não Amém. precisa chegar, perder tudo na sua vida como eu perdi, como muitos tiveram que perder, né? Que diz assim, a pessoa veio pela dor, porque ela não veio. Não, eu penso que toda forma ela veio pelo amor, porque até pela dor Deus usou aquilo para que ela pudesse vir, porque o amor de Deus é tão grande por nós que Ele não quer nos perder. Ele quer que nós sejamos salvos. Mas a dureza do nosso coração, a incredulidade, a obstinação no erro, muitas vezes o Senhor tem que permitir algumas coisas para que a gente possa entender que aquilo lá está nos levando a uma destruição. Né? E aí, muitas vezes, nessa hora a gente se quebranta. Então, a minha palavra também aqui que eu quero deixar para nós estarmos finalizando aqui é isso. Não espere você perder tudo para você se quebrantar e abrir esse coração para ouvir a palavra do Senhor, conhecer um pouco mais sobre Jesus, conhecer Amém. sobre esse Deus poderosíssimo, entendeu? Que pode todas as coisas, e não é só em relação à sua vida, a si mesmo, mas em relação a todas as coisas. E que você dê o crédito a essa palavra, seja a qual for a forma que ela está chegando até você, através de um amigo, e muitas vezes a gente usa, né? Eu sei porque quando eu era do mundo, aquele chato, aquele que vem toda hora me perturbando, falando desse Jesus, desse evangelho, e a gente critica, e a gente fica endurecido, às vezes até com raiva da pessoa, mas essa pessoa que está falando com você é porque te ama, porque ela teve uma experiência na vida dela, e a vida dela recebeu cura, salvação, libertação, transformação, e aquilo que é bom a gente quer que os outros experimentem, principalmente quando a gente ama uma pessoa e vê essa pessoa sofrendo. E eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero que você dê uma oportunidade para Jesus, você que está nos ouvindo. Dê uma Amém. oportunidade, dê um crédito à pregação dessa pessoa que está te levando, falando sobre Jesus, como aquela mulher ouviu falar de Jesus e acreditou e foi até ele e recebeu muito mais do que ela esperava, né? Amém. Como aquele homem que procurou ajuda para o seu servo, não era nem para si mesmo, e porque ouviu de Jesus. E eu tenho certeza que você tem ouvido de Jesus de alguma forma, de alguma maneira, através de algum meio, Jesus tem chegado até você e que essa live está sendo para você aqui essa noite, né? E Amém. você também, que também já conhece o Evangelho, já conhece a Jesus e muitas vezes tem lutado com a incredulidade no teu coração. A boca de Deus já tem falado com você tantas vezes e você
continua não dando crédito, não acreditando que ele é capaz de fazer exatamente aquilo que ele tem falado que ele vai fazer. E que você possa repreender essa incredulidade e se lançar mais profundamente na palavra de Deus, porque à medida que você for vendo a comprovação na palavra de Deus de quem realmente ele é e as obras do Senhor, o que ele faz, o que ele já fez e que ele é o mesmo e vai continuar fazendo a mesma coisa, ele não muda, a sua fé vai aumentar, a sua confiança nele vai aumentar. Então, eu Amém. quero deixar aqui. Eu quero agradecer, pastor. Muito obrigado pela sua Eu, participação aqui. eu que agradeço. Muito importante para nós, para os ouvintes aqui, para todos que nos acompanham, todos que vão chegar a essa live em algum tempo. Peço que todos que estão aqui ouvindo, por favor, compartilhem essa live com todas as pessoas, para que elas possam receber e a fé delas serem aumentada, né? Amém. Aumentar, Senhor, aumenta-nos a fé, né? E é isso, vai aumentar a fé ouvindo o quê? Sobre Ele, ouvindo sobre a Amém. pessoa de Deus, ouvindo sobre o seu poder, sobre a sua autoridade, né? Nós não estamos ouvindo de uma pessoa qualquer, nós estamos falando do Todo-Poderoso, ainda que você não creia que Ele é o Todo-Poderoso, mas você se dando a esse direito, abrindo o seu coração para se aprofundar em conhecê-lo, você vai descobrir que Ele é o Todo-Poderoso e que não existe Amém. outro. Pastora, Amém? eu gostaria de Pastor, deixar uma palavra de pode falar. reflexão para os nossos irmãos aí, que estão nos assistindo, nos ouvindo. Em Lucas, capítulo 11, no verso 28, diz assim, Jesus diz assim, mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, né? Ou seja, mais do que felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Quando ele diz e aguardam, ou seja, que exercem a fé, né? A pessoa que exerce a fé na palavra de Deus, ela é mais do que feliz, né? Por quê? Porque essa palavra ela é viva e ela produz todo tipo de transformação, de restauração na vida das pessoas, né? Então a pessoa tem que... E lá no Evangelho de Marcos 4, 23 diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Né? Então, Deus definiu, né? Mais do que feliz é quem ouve a minha palavra, e ele diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem ouvir vai ser abençoado, vai ser transformado, né? E vai andar no sobrenatural, vai deixar de andar no natural, né? Para conquistar coisas grandes, né? E pode ter certeza, você que está escutando, se você talvez está pensando em receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, às vezes você está indo por uma razão, por uma necessidade, por uma dor, mas ele tem um pacote de bênçãos para você, muito além daquilo que você imagina. Viu? Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus se revele a você de forma poderosa para que a sua vida seja transformada também através da fé, que agora esse Espírito maravilhoso de Deus produz no seu coração. Um beijo grande para todo mundo. Pastora Ana, mais uma vez, que Deus abençoe sua vida, esse trabalho maravilhoso, abençoe a vida da pastora Valquíria e de todos os irmãos e irmãs lá do Ministério aí, Conexão Cristo, que mora aqui dentro do meu coração, viu? É uma honra e uma alegria estar com vocês. Amém, pastor. Um abraço, Deus abençoe. Amém. Mariadna também, a todos aí, a mamãe, né, de vocês. Que Deus Obrigado. abençoe vocês. E, amados, nós deixamos aqui, então, para vocês, para nós finalizarmos aqui, né, uma entrada de mês novo agora, com Amém. muita fé. E que você Jesus. ouça essa palavra que vem a respeito da pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, ou o próprio Deus falando com você diretamente, que você dê crédito, se abra, dê uma oportunidade para se aproximar dessa verdade, e essa verdade transformar a sua vida de uma forma única que você nunca viveu na sua vida, né? Esse convite que tanto estão te fazendo para você conhecer mais de perto Jesus, vá, aceite esse convite, participa, vai ao culto, né, dessa pessoa que está convidando nesse lugar que realmente prega a palavra, a verdade de Deus, dê essa oportunidade, se expõe a essa verdade, agarra-se a essa verdade de Deus, porque essa verdade é que vai mudar a tua vida. Conhecereis a verdade, e essa verdade vai te libertar. Vai Amém. libertar
toda a tua vida. Vai mudar, vai transformar completamente, ok? E tentar um mês, que você, ainda que você já conheça a palavra do Senhor, ainda que você já tenha tido essas experiências, todas que nós falamos aqui, que você possa se aprofundar na sua fé, na confiança em Deus e caminhar em obediência e na prática, se submeter na voz e ao comando do Senhor, porque você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Este mês ainda que se inicia. Creia e toma posse desta palavra. Eu creio e Tira a recebo. incredulidade do seu coração. Tira a dúvida do seu coração. Não aceite a dúvida contra a pessoa de Deus, sobre o caráter dele. Não duvide da voz de Deus, não duvide daquilo que ele te prometeu, não duvide, repreenda isso e continue acreditando, e não só acreditando, mas profetizando, proclamando a verdade daquilo que Deus tem falado com você. Amém? Em nome de Jesus. Beijos a todos, que Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus. A paz, pastor, muito Amém, minha obrigada. irmã. A paz do Senhor, Deus abençoe. Obrigado mais uma Tchau. vez aí pelo convite. Beijo. Amém. Beijo. Tchau.